Olá a todos, bem-vindos ao Encontro Técnico Vidreiro. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite para participar. Meu nome é Clarissa Justino de Lima, eu trabalho atualmente na American Glass Research, também conhecida como AGR ou AGR em inglês. E na minha apresentação eu gostaria de falar sobre a versatilidade do vidro. Eu trabalho com vidro e estudo vidros há 12 anos, desde o meu mestrado em 2012. E durante esses anos eu passei por várias áreas de telecomunicações a embalagens, sempre áreas ligadas ao vidro. E eu gostaria de dar uma pincelada nessas áreas e nessa trajetória hoje com vocês. Bom, começar falando da minha primeira formação acadêmica. Eu sou de Minas Gerais, os meus pais trabalhavam no Banco do Brasil, então eu cresci mudando de cidade, morei em várias cidades de Minas, acho que umas 10. Mas a última cidade que eu morei antes de começar meu bacharelado foi São João del Rei. Foi onde eu fiz o meu ensino médio. Então, na época do ensino médio, eu era aquela pessoa que não tinha uma ideia definida do que eu queria fazer no futuro. Eu prestei vestibular com 16 anos e eu acho que é uma idade em que é difícil saber o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Hoje em dia, eu não acho que o que você faz na faculdade é o que vai determinar o que você vai fazer durante o resto da sua vida, mas essa é a ideia que colocam na nossa cabeça. Então, eu não tinha uma noção do que eu queria fazer quando eu prestei o vestibular. Eu sabia que eu gostava de física e matemática, e aí, procurando cursos que tinham bastante física e matemática, eu achei telecomunicações na Unicamp. Então, quando eu comecei esse curso, eu não tinha ideia do que fazia um profissional de telecomunicações. E ao longo do curso eu descobri que não era isso que eu gostava. Não por causa do curso, o curso era ótimo, os professores também, mas era porque eu não me identificava. Só que eu também não tinha um plano B, não tinha uma coisa que eu pensasse, tá, não gosto de telecom, mas o que que eu quero fazer? Então, como eu não tinha um plano B, eu simplesmente terminei o curso e quando eu cheguei no último ano, tinha um diploma, mas não tinha intenção nenhuma de trabalhar com telecomunicações. E eu pensei, o único tópico que atraiu minha atenção durante esses anos e que me interessa é fibra ótica. E durante o curso, a gente não tinha muitas matérias relacionadas à ciência dos materiais. Então, quando eu terminei o curso, eu não sabia do que era feita uma fibra ótica, por exemplo. Eu sabia, é feita de vidro, fibra de vidro. Mas como que funciona? Durante o curso, eu tive uma matéria só relacionada a materiais, eu acho que era resistência dos materiais ou ciência dos materiais, mas não tinha nada de química no curso. Então, buscando responder essa minha curiosidade, esse meu interesse, em fibra ótica, eu busquei um mestrado em ciência de materiais que estudasse vidros. E foi assim que eu achei esse mestrado em ciência e engenharia de materiais na Universidade Federal de Alfenas e no campus de Poços de Caldas. Então, eu voltei para Minas depois da minha graduação. Fiz a graduação na Unicamp Limeira e depois voltei para Minas para fazer o mestrado em Poços com a professora Fábia e o professor Gael, que são fantásticos. E aí acho que foi quando eu me encontrei, porque desde o começo eu gostei muito da área e gostei tanto de pesquisa quanto de vidros. E nesses 2 anos de mestrado, eu posso dizer que eu aprendi muito mais do que em 4 anos de bacharelado. Eu estudei vidros para fotônica, então vidros para aplicações óticas. Aqui na foto tem um exemplo das amostras que eu criei durante o meu mestrado, e eram vidros fosfatos de metais de transição. Então, eram vidros fosfatos contendo, no caso dessa foto, óxido de nióbio. E aí, ao final do meu mestrado, em 2012, comecei em 2012, terminei em 2014. Então, em 2014, eu sabia que eu queria continuar estudando vidros, mas eu também tinha curiosidade de estudar vidros em outras aplicações, não só em fotônica, mas também vidros em outras áreas. E foi assim que eu vim parar em um doutorado em engenharia civil, em Delft, aqui na Holanda, onde eu moro até hoje. Eu comecei o doutorado em 2015, eu tive uma bolsa do CNPq e terminei em 2020. Aqui na segunda foto é uma foto da minha defesa e pelo álcool gel na mesa dá para ver que foi na época da pandemia.
Eu defendi o doutorado na semana em que tudo fechou, então foi uma defesa fechada, tinham 3 pessoas, eu não pude nem chamar meus pais, tinha o meu supervisor, orientador, e aí mais esse mestre de cerimônias e a senhora que marcava o tempo, porque aqui na Holanda a defesa de doutorado não é como no Brasil, que leva horas, a minha defesa, pelo menos, teve a duração de 1 hora. Então é 1 hora contada no relógio, cronometrada, depois de 1 hora, essa senhora entra e fala, acabou. Então, não pode perguntar mais nada. E o tópico do meu doutorado era o desenvolvimento de composições vítreas de baixo ponto de fusão. Então, o ponto de fusão dessas composições que eu criei era bem mais baixo do que de composições tradicionais, comerciais de vidro, como o vidro de soda cal ou borosilicato. E essas composições contêm cinzas volantes e escória de alto forno. Então, a ideia era criar composições vítreas mais sustentáveis, tanto pelo material que era utilizado nas composições, quanto pelo ponto de fusão, que era mais baixo, o que permitia a economia de energia na hora de fundir essas composições. E aí, em 2019, quando eu estava no último ano do meu doutorado, ainda tinha que escrever a tese, comecei a trabalhar na AGR, na American Glass Research, que é também aqui em Delft, onde eu moro. Por coincidência, essa empresa abriu uma filial aqui em 2018, ou 2017, acho que 2018, começo de 2018. A empresa é americana, mas abriu essa filial aqui na Europa. E aí, durante 2019, eu fiquei combinando o trabalho lá com a escrita da tese na TU Delft, porque eu defendi em 2020. E entre as minhas funções na empresa está a instrução em seminários. Então, eu viajo para diversos países para ensinar nesses seminários, que são relacionados a análise de fratura de vidros, de embalagens de vidro. E esses seminários podem ser tanto privados, quando uma empresa contrata a AGR para dar o seminário, e aí a empresa pode mandar 10, 20 funcionários para participarem do seminário, das aulas, que geralmente são 3 dias, ou então pode ser um seminário organizado pela AGR, e aí se inscreve quem quiser participar. Então, qualquer empresa pode pagar a taxa e enviar um funcionário ou quantos funcionários quiser para poder participar desse seminário, no caso, organizado pela AGR. Acho que o ensino de seminários foi uma coisa que desenvolveu uma habilidade de comunicação que eu não tinha antes de trabalhar na AGR, porque como foi meu primeiro emprego fora da academia, eu sinto que na academia existe uma espécie de bolha em que você vai para conferências falar com pessoas só da sua área, e geralmente a sua área é uma coisa muito concentrada, um tópico muito específico, e aí você acaba desenvolvendo uma linguagem, um jargão, falar termos muito específicos que quem for minimamente de fora não consegue entender o que está sendo dito. Então, eu acho que essa linguagem de seminários é muito legal, porque as pessoas que participam variam desde uma pessoa que tem ensino médio a uma pessoa que tem um doutorado. Desde uma pessoa que é um diretor numa empresa de vidros a alguém que acabou de começar a trabalhar na empresa e não tem conhecimento nenhum sobre vidros até o momento. Então, acho que essa habilidade de falar com pessoas de diversos backgrounds, com diversos tipos de formação e experiência, é uma coisa que eu aprendi muito com o meu chefe atual, o Peter, e que eu não sei se eu teria desenvolvido se eu continuasse na academia. Então, é uma parte muito legal do trabalho que eu gosto bastante. Outra função que eu tenho na AGR é análise de fratura. Esse é o carro-chefe da empresa, na verdade, e acho que 80% ou 70% do trabalho que a gente faz é relacionado à análise de fratura. O que acontece é que uma empresa, que pode ser tanto o que a gente chama de filler, que é a empresa que vai encher as embalagens de vidro, seria, por exemplo, uma empresa de bebidas ou alimentos que produz o produto que vai ser embalado, quanto uma empresa que faz a manufatura, que produz a embalagem, então, no caso, a fabricante de garrafas de vidro. Alguma dessas empresas que tiver tendo um número de quebras muito grande, ou às vezes uma quebra somente dos seus produtos,
pode enviar para a gente essa embalagem quebrada, e aí, baseado na análise da embalagem com microscópio, a gente é capaz de determinar a causa da quebra. Então, a gente consegue dizer qual foi a razão da quebra dessa embalagem, que pode ser tanto uma carga excessiva que foi aplicada na embalagem, quanto a presença de um defeito severo que foi criado durante a produção da garrafa, ou em alguns casos pode ser também um design problemático, que aí mesmo quando a carga aplicada não é inadequada e quando não tem um defeito severo, esse problema com design pode levar à quebra também. Então, isso é muito interessante porque antes de começar a trabalhar na GR, eu já estudava vidros há uns 7 anos e eu não tinha ideia que era possível obter esse tipo de informação olhando somente nesses fragmentos, nesses pedaços de vidro quebrado. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, foi um outro mundo, porque eu não tinha ideia que tinha tanta informação que a gente podia adquirir utilizando o microscópio para olhar pedaços de vidro. E isso eu acho muito interessante, porque parece que o vidro, quando você muda de área, você descobre um novo universo. Então, para mim, ter saído de vidro para ótica, para vidro para construção civil e para vidro para embalagem, parece que a cada 4 ou 5 anos é um universo novo que se abre, mesmo continuando dentro de uma macro área que é o vidro. E outro serviço também que a GR oferece é o teste de performance. Então, pode ser tanto para um lote que vai, um design novo que vai sair no mercado, e aí uma empresa quer saber se esse design vai funcionar, e para validar o que foi modelado, eles resolvem submeter um lote de garrafas a esses testes, quanto para um design que já existe no mercado. E aí a gente recebe um número de amostras, geralmente umas 150 amostras, e elas vão ser submetidas a medidas, como, por exemplo, medidas de espessura, capacidade, mas também a esses testes de performance, que geralmente são feitos para 4 cargas principais: impacto, choque térmico, pressão interna e carga vertical. E aí, aqui eu trouxe exemplos de equipamentos que a gente utiliza para 2 desses testes. Na primeira foto tem um pêndulo que a gente utiliza para fazer o teste de resistência a impacto. E aí a segunda e a terceira foto são do mesmo teste, que é o teste de resistência à pressão interna. A única diferença é que a segunda foto mostra o equipamento inteiro, e aí a terceira foto mostra somente a parte onde a garrafa é inserida na máquina. E todas essas máquinas são fabricadas pela AGR Internacional. A AGR Internacional é a empresa matriz da AGR American Glass Research, onde eu trabalho. E essa AGR Internacional produz equipamento não só para embalagens de vidro, como também para embalagens de plástico. Por último, uma outra função que eu tenho no momento e que, na verdade, é a função que mais me atrai, que mais me deixa engajada nesse momento, é estabelecer colaborações com empresas, que podem ser empresas de bebida, por exemplo, e universidades, como a TU Delft, onde eu fiz o meu doutorado. Aqui nessa foto tem o exemplo de um projeto que foi desenvolvido 2 anos atrás por um estudante de mestrado, o Yunis, que foi meu co-supervisionado. Eu era co-orientadora dele com outros professores da TU. E ele reutilizou garrafas de vidro, então garrafas que já tinham passado por todo um ciclo, que já tinham sido utilizadas. Ele usou essas garrafas para poder criar colunas. Então, utilizou essas garrafas como elemento estrutural, como material de construção. Isso já é utilizado, já existem templos e construções na Ásia, na África, até no Brasil, que utilizam garrafas como um material de construção, mas não havia nenhum estudo sobre a resistência dessas colunas utilizando garrafas. Então, o que ele fez foi medir, foi testar essas garrafas e a resistência delas em uma coluna. Atualmente tem uma outra aluna, também na Faculdade de Engenharia Civil da TU Delft, que está estudando a utilização de garrafas, a reutilização de garrafas como material de construção,
só que não na forma de colunas, mas na forma de tijolos. Então, ela utiliza essas garrafas em tijolos e eu também sou co-supervisora dela e o trabalho dela acabou virando um estudo de caso do Brasil. Então, até entrei em contato e estou colaborando com pessoas da Comissão de Vidros, da BCERAM, como a Thaís, como o Eduardo, e a ideia é implementar esse projeto dela em larga escala e, de preferência, no Brasil, porque a tese dela estuda justamente isso, a aplicação dessa invenção no Brasil. Bom, como conclusões, o que eu quis mostrar é que a pesquisa vidreira engloba diversas aplicações, o que acaba garantindo uma certa mobilidade para o profissional disposto a se reinventar. Então, como eu mostrei no começo dos meus estudos, da minha carreira, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer da minha vida, e acabou que, movida pela curiosidade, eu acabei passando por diversas áreas, de pesquisa com vidros. Só que acho que isso também demanda uma certa disposição para se reinventar e para começar do zero, não do zero, mas para recomeçar, para correr atrás do prejuízo. Por exemplo, quando eu mudei de telecomunicações para engenharia dos materiais, tinha muita gente no mestrado que sabia muito mais do que eu, porque foram pessoas que tiveram essa formação mais focada em química ou que já fizeram uma graduação em materiais. Então, acho que tem que ter uma certa disposição para correr atrás, mas para quem gosta de se reinventar ou para quem é curioso, eu acho que o número de aplicações vítreas é gigante. Então, é uma área que, se você quiser, se você tiver curiosidade para querer estudar outra coisa ou ir atrás de uma coisa um pouco diferente, existem muitas possibilidades. Eu acho que é uma área que oferece muitas possibilidades e acaba permitindo essa reinvenção do profissional. Além das habilidades técnicas, o trabalho com vidros pode desenvolver uma série de outras habilidades, as chamadas soft skills, como a comunicação. Então, como eu disse, essa parte de ensinar em seminários, eu acho que me ensinou muito de comunicação, principalmente a falar em uma linguagem não acadêmica. E outra coisa também que eu aprendi na AGR foi na parte de vendas, porque de vez em quando a gente tem que participar de feiras, como a Glasstec. E aí você conhece clientes e, no meu caso, eu fico no stand com o pessoal da AGR Internacional que também vende equipamento. Então, sempre que chega alguém, você tem que dar atenção, tem que dar uma introdução sobre os equipamentos fabricados pela empresa. E isso também é uma coisa bem distante do mundo acadêmico. Então, acho que trabalhar numa empresa que está relacionada com a indústria vidreira acabou trazendo para mim também umas noções de vendas, de marketing, e com certeza melhorou muito a minha comunicação, tanto pelos seminários, quanto pelo contato direto com os clientes, porque na hora de escrever relatórios, nesses relatórios a gente reporta os resultados do teste de performance ou da análise de fratura, então esse contato com os clientes também acho que melhorou muito as minhas habilidades de comunicação, e isso mostra que não é só a parte técnica, não é só que você aprende sobre a composição do vidro ou sobre como um forno funciona, mas eu acho que trabalhar nessa indústria pode acabar servindo como uma plataforma para adquirir diversas habilidades que às vezes não são óbvias. Se você fala que trabalha com vidro, ninguém pensa diretamente que você também tem habilidade de comunicação, que você também sabe fazer uma apresentação, mas como eu disse, se você estiver disposto a correr atrás, você consegue adquirir várias habilidades que vão além das técnicas. É isso, eu espero que a apresentação tenha servido de alguma forma para inspirar alguém que pensa em seguir uma carreira em vidro, ou que talvez já esteja seguindo uma carreira em vidro e às vezes pensa, gostaria de mudar de área, mas não sei se é possível. Eu acho que eu sou uma prova de que sim, é possível. E, como eu disse, depende da disposição, mas é muito possível se reinventar e mudar de caminho se você está nessa estrada do trabalho com vidro ou se você pensa em seguir essa estrada. Muito obrigada. Ups. Olá a todos, bem-vindos ao Encontro Técnico Vidreiro. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite para participar.
Meu nome é Clarissa Justino de Lima, eu trabalho atualmente na American Glass Research, também conhecida como AGR ou AGR em inglês. E na minha apresentação eu gostaria de falar sobre a versatilidade do vidro. Eu trabalho com vidro e estudo vidros há 12 anos, desde o meu mestrado em 2012. E durante esses anos eu passei por várias áreas de telecomunicações a embalagens, sempre áreas ligadas ao vidro. E eu gostaria de dar uma pincelada nessas áreas e nessa trajetória hoje com vocês. Bom, começar falando da minha primeira formação acadêmica. Eu sou de Minas Gerais, os meus pais trabalhavam no Banco do Brasil, então eu cresci mudando de cidade, morei em várias cidades de Minas, acho que umas 10, mas a última cidade que eu morei antes de começar meu bacharelado foi São João del Rei, foi onde eu fiz o meu ensino médio. Então, na época do ensino médio, eu era aquela pessoa que não tinha uma ideia definida do que eu queria fazer no futuro. Eu prestei vestibular com 16 anos e eu acho que é uma idade em que é difícil saber o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Hoje em dia, eu não acho que o que você faz na faculdade é o que vai determinar o que você vai fazer, durante o resto da sua vida, mas essa é a ideia que colocam na nossa cabeça. Então, eu não tinha uma noção do que eu queria fazer quando eu prestei o vestibular. Eu sabia que eu gostava de física e matemática, e aí, procurando cursos que tinham bastante física e matemática, eu achei telecomunicações na Unicamp. Então, quando eu comecei esse curso, eu não tinha ideia do que fazia um profissional de telecomunicações. E ao longo do curso eu descobri que não era isso que eu gostava. Não por causa do curso, o curso era ótimo, os professores também, mas era porque eu não me identificava. Só que eu também não tinha um plano B, não tinha uma coisa que eu pensasse, tá, não gosto de telecom, mas o que que eu quero fazer? Então, como eu não tinha um plano B, eu simplesmente terminei o curso e quando eu cheguei no último ano, tinha um diploma, mas não tinha intenção nenhuma de trabalhar com telecomunicações. E eu pensei, o único tópico que atraiu minha atenção durante esses anos e que me interessa é fibra ótica. E durante o curso, a gente não tinha muitas matérias relacionadas à ciência dos materiais. Então, quando eu terminei o curso, eu não sabia do que era feita uma fibra ótica, por exemplo. Eu sabia, é feita de vidro, fibra de vidro. Mas como que funciona? Durante o curso, eu tive uma matéria só relacionada a materiais, eu acho que era resistência dos materiais ou ciência dos materiais, mas não tinha nada de química no curso. Então, buscando responder essa minha curiosidade, esse meu interesse, em fibra ótica, eu busquei um mestrado em ciência de materiais que estudasse vidros. E foi assim que eu achei esse mestrado em ciência e engenharia de materiais na Universidade Federal de Alfenas e no campus de Poços de Caldas. Então, eu voltei para Minas depois da minha graduação. Fiz a graduação na Unicamp Limeira e depois voltei para Minas para fazer o mestrado em Poços com a professora Fábia e o professor Gael, que são fantásticos. E aí acho que foi quando eu me encontrei, porque desde o começo eu gostei muito da área e gostei tanto de pesquisa quanto de vidros. E nesses 2 anos de mestrado, eu posso dizer que eu aprendi muito mais do que em 4 anos de bacharelado. Eu estudei vidros para fotônica, então vidros para aplicações óticas. Aqui na foto tem um exemplo das amostras que eu criei durante o meu mestrado, e eram vidros fosfatos de metais de transição. Então, eram vidros fosfatos contendo, no caso dessa foto, óxido de nióbio. E aí, ao final do meu mestrado, em 2012, comecei em 2012, terminei em 2014. Então, em 2014, eu sabia que eu queria continuar estudando vidros, mas eu também tinha curiosidade de estudar vidros em outras aplicações, não só em fotônica, mas também vidros em outras áreas. E foi assim que eu vim parar em um doutorado em engenharia civil, em Delft, aqui na Holanda, onde eu moro até hoje. Eu comecei o doutorado em 2015, eu tive uma bolsa do CNPq e terminei em 2020. Aqui na segunda foto é uma foto da minha defesa e pelo álcool gel na mesa dá para ver que foi na época da pandemia.
Eu defendi o doutorado na semana em que tudo fechou, então foi uma defesa fechada, tinham 3 pessoas, eu não pude nem chamar meus pais, tinha o meu supervisor, orientador, e aí mais esse mestre de cerimônias e a senhora que marcava o tempo, porque aqui na Holanda a defesa de doutorado não é como no Brasil, que leva horas, a minha defesa, pelo menos, teve a duração de 1 hora. Então é 1 hora contada no relógio, cronometrada, depois de 1 hora, essa senhora entra e fala, acabou. Então, não pode perguntar mais nada. E o tópico do meu doutorado era o desenvolvimento de composições vítreas de baixo ponto de fusão. Então, o ponto de fusão dessas composições que eu criei era bem mais baixo do que de composições tradicionais, comerciais de vidro, como o vidro de soda, cal ou borosilicato. E essas composições contêm cinzas volantes e escória de alto forno. Então, a ideia era criar composições vítreas mais sustentáveis, tanto pelo material que era utilizado nas composições, quanto pelo ponto de fusão, que era mais baixo, o que permitia a economia de energia na hora de fundir essas composições. E aí, em 2019, quando eu estava no último ano do meu doutorado, ainda tinha que escrever a tese, comecei a trabalhar na AGR, na American Glass Research, que é também aqui em Delft, onde eu moro. Por coincidência, essa empresa abriu uma filial aqui em 2018, ou 2017, acho que 2018, começo de 2018. A empresa é americana, mas abriu essa filial aqui na Europa. E aí, durante 2019, eu fiquei combinando o trabalho lá com a escrita da tese na TU Delft, porque eu defendi em 2020. E entre as minhas funções na empresa está a instrução em seminários. Então, eu viajo para diversos países para ensinar nesses seminários, que são relacionados à análise de fratura de vidros, de embalagens de vidro. E esses seminários podem ser tanto privados, quando uma empresa contrata a AGR para dar o seminário, e aí a empresa pode mandar 10, 20 funcionários para participarem do seminário, das aulas, que geralmente são 3 dias, ou então pode ser um seminário organizado pela AGR, e aí se inscreve quem quiser participar. Então, qualquer empresa pode pagar a taxa e enviar um funcionário ou quantos funcionários quiser para poder participar desse seminário, no caso, organizado pela AGR. Acho que o ensino de seminários foi uma coisa que desenvolveu uma habilidade de comunicação que eu não tinha antes de trabalhar na AGR, porque como foi meu primeiro emprego fora da academia, eu sinto que na academia existe uma espécie de bolha em que você vai para conferências falar com pessoas só da sua área, e geralmente a sua área é uma coisa muito concentrada, um tópico muito específico, e aí você acaba desenvolvendo uma linguagem, um jargão, falar termos muito específicos que quem for minimamente de fora não consegue entender o que está sendo dito. Então, eu acho que essa linguagem de seminários é muito legal, porque as pessoas que participam variam desde uma pessoa que tem ensino médio a uma pessoa que tem um doutorado. Desde uma pessoa que é um diretor numa empresa de vidros a alguém que acabou de começar a trabalhar na empresa e não tem conhecimento nenhum sobre vidros até o momento. Então, acho que essa habilidade de falar com pessoas de diversos backgrounds, com diversos tipos de formação e experiência, é uma coisa que eu aprendi muito com o meu chefe atual, o Peter, e que eu não sei se eu teria desenvolvido se eu continuasse na academia. Então, é uma parte muito legal do trabalho que eu gosto bastante. Outra função que eu tenho na AGR é análise de fratura. Esse é o carro-chefe da empresa, na verdade, e acho que 80% ou 70% do trabalho que a gente faz é relacionado à análise de fratura. O que acontece é que uma empresa, que pode ser tanto o que a gente chama de filler, que é a empresa que vai encher as embalagens de vidro, que seria, por exemplo, uma empresa de bebidas ou alimentos que produz o produto que vai ser embalado, quanto uma empresa que faz a manufatura, que produz a embalagem, então, no caso, a fabricante de garrafas de vidro,
alguma dessas empresas que tiver tendo um número de quebras muito grande, ou às vezes uma quebra somente dos seus produtos, pode enviar para a gente essa embalagem quebrada, e aí, baseado na análise da embalagem com microscópio, a gente é capaz de determinar a causa da quebra. Então, a gente consegue dizer qual foi a razão da quebra dessa embalagem, que pode ser tanto uma carga excessiva que foi aplicada na embalagem, quanto a presença de um defeito severo, que foi criado durante a produção da garrafa, ou em alguns casos pode ser também um design problemático, que aí mesmo quando a carga aplicada não é inadequada e quando não tem um defeito severo, esse problema com design pode levar à quebra também. Então, isso é muito interessante porque antes de começar a trabalhar na GR, eu já estudava vidros há uns 7 anos e eu não tinha ideia que era possível obter esse tipo de informação olhando somente nesses fragmentos, nesses pedaços de vidro quebrado. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, foi um outro mundo, porque eu não tinha ideia que tinha tanta informação que a gente podia adquirir utilizando o microscópio para olhar pedaços de vidro. E isso eu acho muito interessante, porque parece que o vidro, quando você muda de área, você descobre um novo universo. Então, para mim, ter saído de vidro para ótica, para vidro para construção civil e para vidro para embalagem, parece que a cada 4 ou 5 anos é um universo novo que se abre, mesmo continuando dentro de uma macro área que é o vidro. E outro serviço também que a GR oferece é o teste de performance. Então, pode ser tanto para um lote que vai, um design novo que vai sair no mercado, e aí uma empresa quer saber se esse design vai funcionar, e para validar o que foi modelado, eles resolvem submeter um lote de garrafas a esses testes, quanto para um design que já existe no mercado. E aí a gente recebe um número de amostras, geralmente umas 150 amostras, e elas vão ser submetidas a medidas, como, por exemplo, medidas de espessura, capacidade, mas também a esses testes de performance, que geralmente são feitos para 4 cargas principais: impacto, choque térmico, pressão interna e carga vertical. E aí, aqui eu trouxe exemplos de equipamentos que a gente utiliza para 2 desses testes. Na primeira foto tem um pêndulo que a gente utiliza para fazer o teste de resistência a impacto. E aí a segunda e a terceira foto são do mesmo teste, que é o teste de resistência à pressão interna. A única diferença é que a segunda foto mostra o equipamento inteiro, e aí a terceira foto mostra somente a parte onde a garrafa é inserida na máquina. E todas essas máquinas são fabricadas pela AGR Internacional. A AGR Internacional é a empresa matriz da AGR American Glass Research, onde eu trabalho. E essa AGR Internacional produz equipamento não só para embalagens de vidro, como também para embalagens de plástico. Por último, uma outra função que eu tenho no momento e que, na verdade, é a função que mais me atrai, que mais me deixa engajada nesse momento, é estabelecer colaborações com empresas, que podem ser empresas de bebida, por exemplo, e universidades, como a TU Delft, onde eu fiz o meu doutorado. Aqui nessa foto tem o exemplo de um projeto que foi desenvolvido 2 anos atrás por um estudante de mestrado, o Yunis, que foi meu co-supervisionado. Eu era co-orientadora dele com outros professores da TU. E ele reutilizou garrafas de vidro, então garrafas que já tinham passado por todo um ciclo, que já tinham sido utilizadas. Ele usou essas garrafas para poder criar colunas. Então, utilizou essas garrafas como elemento estrutural, como material de construção. Isso já é utilizado, já existem templos e construções na Ásia, na África, até no Brasil, que utilizam garrafas como um material de construção, mas não havia nenhum estudo sobre a resistência dessas colunas utilizando garrafas. Então, o que ele fez foi medir, foi testar essas garrafas e a resistência delas em uma coluna.
Atualmente tem uma outra aluna, também na Faculdade de Engenharia Civil da TU Delft, que está estudando a utilização de garrafas, a reutilização de garrafas como material de construção, só que não na forma de colunas, mas na forma de tijolos. Então, ela utiliza essas garrafas em tijolos, e eu também sou co-supervisora dela, e o trabalho dela acabou virando um estudo de caso do Brasil. Então, até entrei em contato e estou colaborando com pessoas da Comissão de Vidros, da BCERAM, como a Thaís, como o Eduardo, e a ideia é implementar esse projeto dela em larga escala e, de preferência, no Brasil, porque a tese dela estuda justamente isso, a aplicação dessa invenção no Brasil. Bom, como conclusões, o que eu quis mostrar é que a pesquisa vidreira engloba diversas aplicações, o que acaba garantindo uma certa mobilidade para o profissional disposto a se reinventar. Então, como eu mostrei no começo dos meus estudos, da minha carreira, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer da minha vida, e acabou que, movida pela curiosidade, eu acabei passando por diversas áreas, de pesquisa com vidros. Só que acho que isso também demanda uma certa disposição para se reinventar e para começar do zero, não do zero, mas para recomeçar, para correr atrás do prejuízo. Por exemplo, quando eu mudei de telecomunicações para engenharia dos materiais, tinha muita gente no mestrado que sabia muito mais do que eu, porque foram pessoas que tiveram essa formação mais focada em química ou que já fizeram uma graduação em materiais. Então, acho que tem que ter uma certa disposição para correr atrás, mas para quem gosta de se reinventar ou para quem é curioso, eu acho que o número de aplicações vítreas é gigante. Então, é uma área que, se você quiser, se você tiver curiosidade para querer estudar outra coisa ou ir atrás de uma coisa um pouco diferente, existem muitas possibilidades. Eu acho que é uma área que oferece muitas possibilidades e acaba permitindo essa reinvenção do profissional. Além das habilidades técnicas, o trabalho com vidros pode desenvolver uma série de outras habilidades, as chamadas soft skills, como a comunicação. Então, como eu disse, essa parte de ensinar em seminários, eu acho que me ensinou muito de comunicação, principalmente a falar em uma linguagem não acadêmica. E outra coisa também que eu aprendi na AGR foi na parte de vendas, porque de vez em quando a gente tem que participar de feiras, como a Glasstec. E aí você conhece clientes, e no meu caso, eu fico no stand com o pessoal da AGR Internacional, que também vende equipamento. Então, sempre que chega alguém, você tem que dar atenção, tem que dar uma introdução sobre os equipamentos fabricados pela empresa. E isso também é uma coisa bem distante do mundo acadêmico. Então, acho que trabalhar numa empresa que está relacionada com a indústria vidreira, acabou trazendo para mim também umas noções de vendas, de marketing, e com certeza melhorou muito a minha comunicação, tanto pelos seminários, quanto pelo contato direto com os clientes, porque na hora de escrever relatórios, nesses relatórios a gente reporta os resultados do teste de performance ou da análise de fratura, então esse contato com os clientes também acho que melhorou muito as minhas habilidades de comunicação. E isso mostra que não é só a parte técnica, não é só que você aprende sobre a composição do vidro ou sobre como um forno funciona, mas eu acho que trabalhar nessa indústria pode acabar servindo como uma plataforma para adquirir diversas habilidades que às vezes não são óbvias. Se você fala que trabalha com vidro, ninguém pensa diretamente que você também tem habilidade de comunicação, que você também sabe fazer uma apresentação, mas, como eu disse, se você estiver disposto a correr atrás, você consegue adquirir várias habilidades que vão além das técnicas. É isso, eu espero que a apresentação tenha servido de alguma forma para inspirar alguém que pensa em seguir uma carreira em vidro, ou que talvez já esteja seguindo uma carreira em vidro e às vezes pensa, gostaria de mudar de área, mas não sei se é possível. Eu acho que eu sou uma prova de que sim, é possível. E, como eu disse, depende da disposição, mas é muito possível se reinventar e mudar de caminho se você está nessa estrada do trabalho com vidro ou se você pensa em seguir essa estrada. Muito obrigada.